Graças a paz, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui, para dar continuidade à exposição do último livro, do Antigo Testamento, dos profetas menores, Malaquias, com, com assuntos tão importantes, tão relevantes, que esse profeta que foi levantado pelo nosso Senhor, por Yahvé, para ali, aí como a gente foi dito semana passada, que o, o templo já tinha sido levantado. E o tema principal do livro de Malaquias justamente é a volta, ao verdadeiro culto. Então Deus vai ali alertando, vai ali, repreendendo o seu povo, os seus sacerdotes, é o que a gente vai falar aqui no capítulo 2 sobre a questão do verdadeiro culto. E a gente viu no capítulo 1 que Deus repreendeu eles em relação ao que eles estavam oferecendo. De qualquer jeito, animal cego, animal manco, animal muitas vezes roubado, até roubado, porque não era dele, o povo estava ali oferecendo. Então, já é o que? Já é um começo. Então, Deus vai começando a repreender, vai começando a lapidar, a novamente a lembrar eles que o que tem que ser oferecido, que parte, algo do culto ao Senhor, é o sacrifício. E é de que forma o sacrifício? Então, a gente viu isso no capítulo 1, que não é de forma, dando um animal cego, um animal manco, não é a gente se oferece, não cultuando ao Senhor de qualquer forma, mas sim realmente dedicado, mas sim realmente com um coração focado em adorar o Senhor e para que a glória sempre seja dele, não nossa. Então, o tema principal do livro Malaquias é esse. Deus novamente lembrando o povo de como é cultuar o Senhor. Se levantou o templo, mas eles estavam ali de qualquer jeito, de qualquer forma. E um dos grandes culpados deles, é o que a gente vai falar no capítulo 2, são os sacerdotes. Porque, meus irmãos, se a igreja, em sua maioria, muitas vezes, está indo mal, pode ter certeza que 99% do caso é culpa do seu pastor. Porque o pastor, aqui se simbolizando o sacerdote, ele é responsável por dar o alimento ali, às suas ovelhas, as ovelhas do Senhor, que Deus colocou a ele como mordomo. Então eu espero que vocês prestem atenção, que vocês compartilhem nos seus grupos do WhatsApp, no próprio Facebook, para que a gente possa cada vez mais expandir mais o Evangelho do Senhor Jesus. Graça e a paz a todos. Que o nosso Senhor Jesus venha abençoar essa noite, venha abençoar todos nós, nossa irmã Rosicleide, aí nos acompanhando, depois dos vendavais que passou, mas o Senhor é conosco, o Senhor é com ela, o Senhor é com você, está nos assistindo. Não podemos perder a nossa fé, nem a nossa esperança em Deus. Infelizmente, meus irmãos, estava aqui conversando com o presbítero Anderson antes da live e infelizmente, tem pessoas que, além de estar perdendo a fé, ainda quer fazer o outro perder a sua fé. Além de estar perdendo a esperança, ainda quer fazer o outro perder a esperança. Então, não é assim. Isso não é um sentimento bom, isso não é algo bom. Então temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que ter paz no nosso coração, nossa paz vem de Jesus. Temos que ter tranquilidade, os vendavais, as situações difíceis, situações complicadas passam na nossa vida, mas essas situações passam, os momentos ruins passam, assim como os momentos bons também passam, e a gente tem que agradecer a Deus por eles. Isso eu falo para todos, porque como seres humanos, meus irmãos, é mais fácil a gente perder
a fé, perder a esperança, do que adquiri-la. Adquirir fé, adquirir esperança, adquirir certeza na palavra de Deus, vontade pela palavra de Deus, de seguir a vontade de Deus, não é tão fácil como se parece, como se pregam por aí. Não é tão fácil assim. É mais fácil perder. É mais fácil você ir para longe do Pai do que retornar para os braços do Pai. Fique certo disso. Mas não estamos aqui para as coisas fáceis. Não estamos aqui para fazer o que é fácil. Estamos aqui para fazer o que é certo, para fazer a vontade de Deus. Se fosse para fazer o que é fácil, a gente estava no mundo. Justamente por não ser fácil, é que estamos aqui e vamos concluir, em nome de Jesus, os profetas menores, onde hoje nós já estamos no segundo capítulo, né, do profeta Malaquias. Esse profeta que tem muito a nos dizer. Como eu já falei, tem muito a nos dizer. Mas, infelizmente, as pessoas só leem Malaquias 3:10, né? Essa é a verdade. Então vamos orar, meus irmãos, para a gente entrar propriamente no capítulo. Você vai pegando sua Bíblia, já abre lá em Malaquias. Não tem nem como errar, né? O último livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Né? Então você abre Mateus e vem voltando que você vai encontrar Malaquias. Então, oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de falar da Tua Palavra, que o Senhor possa iluminar tanto a minha mente como a do pastor aqui, para que juntos possamos falar apenas aquilo que o Senhor quer que a gente fale, e que a Tua Palavra caia em boa terra, porque é onde realmente a gente vê que dá frutos. Obrigado, te agradecemos por tudo, até hoje, né, esses dias de semana que se passaram, o Senhor nos protegendo, o Senhor nos alimentando. Te pedimos que o Senhor console os familiares que perderam, né, os seus entes queridos, né, pela Covid-19, Senhor. Oramos também para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, porque o Brasil não tá realmente passando por um bom momento, que já faz muitos anos que não passa, mas sabemos que o Senhor é poderoso, o que o Senhor pode fazer. Se o Senhor quer ou não, aí não está na nossa seara. Mas o que a gente pode fazer é orar. Orar a Ti, ao único que pode fazer isso, ao único que pode intervir, Senhor, em qualquer lugar, e não diferente também, o Senhor pode intervir aqui no Brasil. Senhor. E te pedimos isso humildemente. Se assim o Senhor for a sua vontade, eu sei que o Senhor vai fazer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso irmão Jadson não pôde estar aqui hoje, está com sua esposa, né? Para quem não sabe, ela está grávida, já está chegando já perto faltando pouco tempo para daqui a pouco Levi chegar ao mundo. Mas nós queremos que, como eu sempre falo, como eu já plagiei um amigo meu, se Jesus não voltar, né, nem Ele nos levar, estaremos aqui semana que vem. Amém. Queria dar a paz do Senhor também para a irmã Rubenita, que está aí prestigiando também a live, né? Está na paz do Senhor também, irmã Rubenita. Amém. Então, no capítulo 2, meus irmãos, o Deus aqui vai agora, profeta aqui, Deus usando o profeta diretamente aos sacerdotes, né, que eram incumbidos de ensinar o povo, né, incumbidos de realmente guiar o povo para a verdade, para o verdadeiro culto, mas não era isso que eles estavam fazendo. Então, eles não estavam, como a gente lê no capítulo 1, né, eles não estavam repreendendo o povo quando o povo chegava para oferecer animal cego, manco, roubado, eles não estavam nem aí. O trabalho deles era condenar, era dizer, olha, isso aqui não pode, não é dessa forma. Mas eles, né, também tinham perdido, né, essa essência do culto verdadeiro, do culto genuíno, e o que vinha, eles estavam ali para
é meio que, como a gente leu no capítulo 1, né? Ah, que fadiga, ah, que canseira. Então, ele não estava nem aí. Então, para muitos sacerdotes ali, a maioria dos sacerdotes, não sei todos que, né? Era a gente, eles estavam fadigados ali, sem realmente saber, nem aí pro culto do Senhor. O povo vinha trazer animais de qualquer jeito, eles iam lá, faziam parte dele, e aqui o Senhor vai realmente, como a gente tem mania de falar, né? Com os dois pés, claro que o Senhor não tem, né? É só um modo de falar para entender melhor. Entra realmente profundo no sacerdote. Então a gente vai ler que do versículo 1 até o 9, né, sobre a repreensão aos sacerdotes, né, que diz assim: eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirme a vez dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos será amaldiçoadas. Aliás, já amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Então, só um adendo aqui, para no final desse versículo aqui 2, né? Porque não dedicais o vosso coração para me honrar. Ou seja, eles estavam fazendo o que estava no ofício como um sacerdote, oferecer sacrifício, para dar uma vez por ano, entrar no Santo Santo. Eles estavam fazendo isso, só que algo importante que Deus fala aqui, né, para a gente aprender aqui, porque não dedicou o vosso coração, como a oferta de Caim e de Abel. Alguns dizem que Caim, por ser lavrador, trouxe, né, fruta, eu sei que ele tinha lá moço, essas coisas. Não foi dessa forma, né? Ele trouxe coisas realmente, só que Deus viu algo no coração dele, algo que só Deus, como por ser onisciente, percebeu ali em Caim. Tanto é que Deus não fala, não vai diretamente da oferta dele, você me trouxe isso e tal, mas vai diretamente dentro do coração dele. Olha, se você não agisse bem, a sua oferta não seria aceita. Ou seja, se a oferta fosse ruim, Deus falaria logo: olha, isso é isso aqui. Como Deus falou no capítulo 1 aqui, que o povo estava trazendo animal coxo, cego, roubado, de qualquer jeito. Mas Deus falou da intenção de Caim, que era errada. Então, e aqui Deus está falando: olha, vocês não estão dedicando o vosso coração para me honrar. Vocês até estão fazendo o ofício certo. Estão sacrificando da forma certa, essa parte para fulano, para não sei o que, né? Como tinha todo um ritual, que a gente vê isso muito lá no livro de Levítico, né? Então, como se fazer sacrifício. Então, eles estavam fazendo do jeito que eles foram ensinados, né? E que já existia a Torá ali, já existia realmente o livro de Moisés, já estava ali, eles já liam, já era uma coisa costumeira deles. Só que algo importante, isso é importante, até para que a gente aprenda isso. Não adianta a gente estar pregando, né? Às vezes a gente está nem para evangelizar, a gente faz serviço social, a gente faz isso, aquilo, outro, mas se a gente não está com o coração dedicado ao Senhor, se não é realmente para a honra do Senhor. Meus irmãos, Paulo nos fala no capítulo 13 de Coríntios, né? 1 Coríntios 13, que a pessoa pode doar, né? Pode, digamos hoje, uma pessoa rica pode doar toda a sua fortuna, e ainda assim ela não tem amor. Veja que coisa, como assim? Como que a pessoa ajuda a nossa cesta básica, ajuda várias instituições, e mesmo assim não tem amor? A Bíblia diz isso, é a Bíblia que está falando, é o apóstolo Paulo que está dizendo para a gente. O Espírito Santo ali, né, inspirando ele a falar aquilo ali, a escrever aquilo ali. A pessoa pode ter tudo, pode ser isso, aquilo, outro, pode pregar como ninguém, profetizar como ninguém, e ainda assim não tem amor. Então a gente vê que não é só pregar bem, que não é só realmente ajudar, que não é somente isso, aquilo, outro. É a dedicação, é aqui dentro, meus irmãos, o culto começa aqui dentro, começa no nosso coração, e depois a gente exterioriza, a gente coloca para fora. Essa porta que coloca para fora, isso aí é o resultado do que está aqui dentro.
E o resultado não era bom aqui nessa época aqui para o sacerdote. Então, contextualizando, né? Até hoje tem muitas pessoas que fazem a obra, fazem as coisas, vamos dizer assim, para Deus no culto, e o coração, né, não está voltado para Deus, está voltado para si, para a sua honra, porque quer aparecer, porque quer se mostrar, porque quer estar numa posição tal. Né? Eu já vi, por exemplo, pastor chegando para mim mesmo e vindo se gabar porque a igreja dele tinha tantos membros, porque tinha crescido tanto, porque não sei o que e tal, e agora estava com X membros e tal. Meu irmão, glória a Deus, porque se tem gente na igreja, é melhor do que ter gente na boate, é melhor do que ter gente numa barraca. Significa que mais pessoas estão ouvindo a palavra. Mas não significa que todas aquelas pessoas que estão ali estão fazendo isso aqui, honrando e dedicando seu coração em honra ao Senhor. Então hoje existem pessoas das mais diversas maneiras, das mais diversas formas, achando que estão fazendo a obra do Senhor. E tem muitas pessoas que, se você tirar o cargo da pessoa, se você tirar o púlpito da pessoa, a pessoa não serve mais. Ela muda de igreja, ela não serve mais a Deus. Porque ela serve a Deus porque ela vai pregar, porque tem um público, porque vai pregar, porque vai cantar, porque vai tocar. Mas se tirar aquilo dela, ela já muda de igreja. Vou ver onde é que me dá uma oportunidade. Que aqui o pastor não está mais me dando oportunidade. Então, infelizmente, é isso que acontece. Tanto naquela época aconteceu, quanto hoje. E aqui Deus está repreendendo os sacerdotes. Da mesma maneira os sacerdotes hoje. A gente não vai aqui generalizar. Não vamos aqui dizer que A é assim, B é assim, D é assim. Não. Não vamos aqui generalizar. Isso aqui é algo para a gente ler, olhar para nós mesmos. Para ver se nós, como sacerdotes, como líderes, não estamos fazendo isso. Porque não adianta. É como aqui o texto intrinsecamente ele está alertando que não adiantava o sacerdote fazer o povo servir a Deus se ele mesmo não estava servindo. Intrinsecamente está escrito isso aqui no texto. Então, infelizmente é o que acontece muito também hoje. Tem muito sacerdote querendo fazer as pessoas seguir a Deus, mas ele mesmo não está servindo. Porque ele está servindo aos seus propósitos, está servindo aos seus projetos, ele está servindo à igreja, ele está servindo ao crescimento da igreja, ele está sendo um numerólogo, porque ele quer número, ele quer expressões de números, mas muitas vezes não está dedicado ao Senhor. Que está dedicado ao Senhor? O que é estar dedicado ao Senhor? É querer fazer a vontade de Deus. É querer dar fruto para Deus. O que acontece muitas vezes é que as obras estão infrutíferas e as pessoas acham que fazer um evento é fruto. As pessoas acham que fazer aniversário de conjunto é fruto. As pessoas acham que tem a igreja tem coral, tem isso, é fruto. Isso não é fruto. Fruto é pessoas restauradas, mentes transformadas, pessoas convertidas. Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas estão achando que isso ou aquilo é fruto, quando na verdade não é. Então, vamos retornar, né, ao Evangelho, observando o texto sagrado. Continuando, meus irmãos, verso 3. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações do vosso rosto. Sim,
vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. O negócio aqui o bicho está pegando. Então sabereis que eu vos fiz essa advertência, a fim que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. Essa parte dos excrementos, realmente, os excrementos aí, a gente sabe que, né, como a gente já falou aqui, a parte do sacrifício era um verdadeiro açougue, né, ali. Eles abriam, então, e tinha fezes ali dentro, como qualquer animal, uma pessoa e tal, que tem o aparelho digestor, né? E tem a parte onde fica as fezes, então eles limpavam ali, tem que limpar tudo certinho. Tinha pessoas incumbidas de fazer isso, e Deus disse, olha, eu vou esfregar, né, nos vossos rostos, né, os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações. E quando isso acontecer, você vai saber que realmente foi eu e como provavelmente aconteceu isso mais na frente. Então, esfregaram realmente, você veja o quanto Deus realmente estava irado nos seus sacerdotes. Né? Olha, isso aí que vocês têm nojo, que vocês, né, bota outras pessoas para fazer, né, que existia o sacerdote da tribo de Levi, existia outra tribo de Levi que fazia o trabalho sujo. O trabalho sujo era esse daí, né? Literalmente sujo. Então ele disse, olha, esse excremento aí eu vou esfregar nas vossas caras. Então você note como Deus está virado com os seus sacerdotes, né? E assim, né, destacar outra frase aqui desse texto, é quando ele diz assim, né, sabereis que eu vos fiz essa advertência para que a minha aliança com Levi continue. Então veja, toda advertência, toda correção do Senhor tem o intuito de curar, tem o intuito de restaurar, tem o intuito de vivificar. Ele estava dando aquela advertência dura, mas com o intuito de acordar o sacerdote, com o intuito de que o sacerdote retomasse o trilho novamente, o caminho certo. É como Isaías escrevendo sobre Jesus, ele fala, ele não virá para quebrar a cana que já está, né, quebrada ali, quebrada, né, caiada, né, e nem para pagar o pavio que fumega, mas ele vai vir para restaurar, e é o que Deus está fazendo com o seu povo. E de que forma? É dura, mas vocês vão perceber, vocês vão realmente foi Deus realmente, Deus que está nos querendo nos advertir, está nos amando quando isso acontecer. Ele diz, o sinal, né, disso aí, que Deus realmente estava falando com eles, quando isso acontecer. Ele diz, quando acontecer, vocês vão se lembrar dessas palavras de hoje. Então, isso é bom para a gente até, né, já trazendo uma aplicação. A gente às vezes não sabe porque certas coisas estão acontecendo com a gente, porque aconteceu certos, né? Por que isso, aquilo, outro, tal. Será, meu irmão, que você não sabe bem o que é mesmo? Será? Então, fique ligado que muitas vezes é um sinal que o próprio Deus nos alertou, a gente, né? E depois fica aí se lamentando. Então, cuidado com as lamentações. Versículo 5. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de paz, de vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temesse. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos maus. Meus irmãos, vale a pena a gente só rapidamente lembrar, a tribo de Levi foi escolhida para, como Deus mesmo fala, né? Olha, a Levi, né, não vai ter lá em Josué, né? Não vai ter nenhuma terra física, né, matéria como dividiu, né? A tribo de Levi ficou incumbida, ou seja, a herança da tribo de Levi era cuidar, né,
dos trabalhos do culto ao Senhor. Então veja que herança maravilhosa, né? A tribo de Levi ficou incumbida. Eles tinham esquecido dessa aliança que Deus está lembrando a eles, né? Do que Levi, quem é Levi, né? Como foi no começo, né? Claro que isso quando você lê Levi aqui, você entende a tribo de Levi como um todo e no decorrer de muitos séculos. Começou o sacerdote não foi nem com Levi, foi com Arão. Foi com Arão, né? Isso. Que era descendente de Levi. Havia uma vez que Levi, que era um dos 12 filhos de Jacó, né? Aí você diz, Levi, mas eu li sobre Levi, né? Nem é tão bonzinho assim. Não, foi algumas coisas realmente, todos os filhos de Jacó, né? Fez, né? Tirando José, né? Como diz o próprio Jacó, uma árvore frutífera, né? Os filhos de Jacó foi meio... Mas Deus escolheu a Levi, né? Para realmente a herança da tribo de Levi, representada principalmente por Arão, né? Ele era cuidar do Senhor, das coisas do culto ao Senhor. Ele está lembrando aqui os sacerdotes. Então vocês, né, lembram, olha, eu fiz uma aliança lá atrás com Levi para isso, né? De vida e paz. E o versículo 7, né? Olha só, o versículo 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Ou seja, o sacerdote ele tem, né, um trabalho específico, está dizendo aqui. Ele tem que guardar o conhecimento dele, né, como eu disse, da sua boca. Os demais seres humanos vão até ele para procurar instrução. Então note que os sacerdotes tinham esquecido isso, e Deus está aqui relembrando a eles. Os sacerdotes estavam achando que a função deles era só matar animal e recolher oferta. Só isso, hein? Matar animal e recolher oferta. E aqui Deus ele está justamente, é por isso que eu digo, a advertência do Senhor é com o intuito de levantar, com o intuito de reerguer. E Deus aqui tem o intuito de restaurar o sacerdócio. Restaurar o sacerdócio na sua forma, na sua melhor forma. E dizer qual a real função do sacerdote. Então hoje, meus irmãos, o sacerdote hoje, né, biblicamente falando, é representado pela figura do pastor, que está ali na linha de frente do rebanho. E a função do sacerdote, como falou aqui, é instruir as pessoas. É que as pessoas venham procurá-lo. Por quê? Por que as pessoas vão vir procurar o sacerdote? Porque elas sabem que dele vem a instrução. E aí eu fico admirado quando escuto um pastor dizer que não sabe ensinar. Se a função do sacerdote é ensinar, se a função do sacerdote é instruir, como é que um pastor pode negligenciar isso? Isso, meus irmãos, você pode dizer, mas isso é no Velho Testamento. No Novo Testamento também. Se você procurar lá as qualificações do pastor, lá em 1 Timóteo 3, lá, você vai ver que o pastor tem que estar apto a ensinar. Então, sobre essa questão do sacerdócio, não mudou. O sacerdócio continua sendo aquele que instrui. Essa é a principal função, até porque o sacrifício já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa função de sacrificar é transitória. Mas a função de ensinar, não. A função de ensinar perdurará até a volta de Cristo. Então, os sacerdotes, né, de hoje, lembre-se dos principais ofícios seu, não é estar só dando cesta básica, vamos lá fazer seu pão, oferta principalmente, que hoje em dia nunca vi, né? A turma
ligado nessas ofertas, em dinheiro. A principal função do pastor, meu irmão, é ensinar a palavra do Senhor, ensinar o caminho, né? Olha, apontar para Cristo. Então, quero até falar para aqueles pastores que pregam realmente a questão do dízimo oferta de forma realmente bíblica, mas aqueles pastores que tem igreja aí que tem uma igreja aí que para mim, uma vez eu nem acho que é igreja, acho que é um centro de ajuda social. Que a igreja é tão focada na parte social, tudo bem, não estou dizendo que isso é ruim, não. Tem que também ter. Tem que também ter, entendam. Mas, em primeiro lugar, o evangelho é sobre Cristo. E esse crucificado. É ensinar sobre Cristo. E esse crucificado. Aí o convertido, ele, né, que tem no Espírito Santo, ele vai fazer as doações, a questão social vai entrar. Mas, primeiramente, o sacerdote, o pastor tem que ensinar o evangelho. Meus irmãos, o evangelho não é simplesmente uma cura, não é simplesmente libertou o filho das drogas, o marido da cachaça, essas coisas que a pessoa... Meu irmão, evangelho primeiramente é conversão a Cristo e esse crucificado. Aí tem as outras coisas, mas o evangelho de Cristo é salvação, independentemente de que forma, né? Mas não tem, a pessoa pode, como assim, eu vou estar doente mesmo assim ainda ser salvo? Sim, quantas pessoas já viram isso aí? Não quer dizer que porque você está doente que Deus tem que te curar, é obrigado a te curar, não. Ele me falou, salvarei quem eu quiser, curarei quem eu quiser. Ele é soberano quando ele fala ali para Moisés, né? Um diálogo dele com Moisés. Então, primeiramente, meu irmão, você pastor, pare de se preocupar tanto com a parte social, tanto com isso, com encontro de casais, com aniversário do grupo, aniversário da igreja, e deixando de pregar o evangelho. Essa igreja fraca espiritualmente, tomando leite em vez de comer realmente comida, né, forte. Então, pastor, cuidado com que você está com a sua prioridade. A sua prioridade, pastor, é ensinar a palavra de Deus. Amém? Continuando, verso 8. Entretanto, vós vos deviastes do caminho, fizeste tropeçar e cair muitos por meio de vosso ensino, quebraste a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Por esse motivo, eu fiz com que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferiste não seguir todas as minhas orientações, mas demonstraste que sois parciais e tendenciosos na aplicação da lei. Aí Deus aqui nos revela aqui, que além deles muitas vezes não estar ensinando, quando eles ensinavam era errado. Era um ensino, né, que fazia mais tropeçar do que realmente se erguer. E isso, assim, quando Deus fala, né, quebrando a aliança de Levi, de realmente pregar a lei, de ensinar o povo a palavra que salva, que leva a agradar a Deus, a honrar a Deus. Né? Como eu disse no versículo 9, né? Por esse motivo, né, eu humilhei vocês, porque vocês demonstrou, né, preferisse não seguir as minhas orientações, mas demonstrasse que sois parciais. É coisa que a gente vê muito nas igrejas hoje em dia, né? Se o camarada tem um negocinho, vem pra cá. Vamos passar do pastor, cafezinho, suco, água gelada. Se não tem, depois eu converso com você, irmão. Manda um diácono lá, um presbítero, sei lá quem for. A gente vê igreja aí, né? Que o pastor não conhece 5% do rebanho, né? Das suas ovelhas. Não conhece. Cresceu tanto e tal, né? Que às vezes eu desconfio muito desse crescimento. Para mim, muitas vezes é mais inchaço do que crescimento. E começa a parcialidade, né? A ser parcial. A começar a tomar parte ali, mas o sacerdote ele tem que ser imparcial. Né? Ele pode até ser parcial, mas parcial para a palavra de Deus. Para que Deus seja honrado.
Não porque fulaninho é meu amigo, fulaninho é um irmão meu, fulaninho é de casa e tal. Porque infelizmente, meu irmão, uma das coisas que mais dificulta um pastor muitas vezes é a família da igreja, é os amiguinhos da igreja. Tem que ter muito cuidado para que a parcialidade comece a pender. Meus irmãos, nós seres humanos somos parciais. E se não for a palavra de Deus nos ajudando, o Espírito Santo, a gente vai começar a julgar em favor desse não. Tu tá certo e ele tá errado. Porque o pastor John que é meu amigo. Então, é difícil. Então, mas o sacerdote, lembre-se que esse capítulo específico aqui, principalmente do versículo do 1 ao 9, é diretamente para você sacerdote, para você pastor. Cuidado para você não estar parcial. Para você não estar botando panos quentes no seu amiguinho, no seu parente, ou sei lá, ou porque aquele membro tem um dízimo bom. Ele é empresário, ele é isso, aquilo, outro. O dízimo é bom, a oferta é boa. Toda vez que a gente campanha aqui, ele que banca tudo. Então vamos fechar o olho, vamos botar panos quentes, vamos botar para debaixo do tapete. Cuidado. Deus está falando, por isso que eu humilhei vocês. Cuidado para você não ser humilhado. Cuidado para você não ser desmascarado, como Deus fez com esses sacerdotes. Envergonhou na frente de todo o povo. É o que muitas vezes a gente encontra aí, vê aí. Pastores sendo desmascarados. Cuidado, pastor, para que isso não aconteça com você. A palavra de Deus está te alertando sobre essa questão. Sobre a parcialidade muitas vezes. Eu sei que é difícil às vezes a gente ver, né, um parente, um amigo, algo assim, né? Que a gente tem que dizer, olha, você está errado. É complicado, é difícil. Mas tudo é para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa, seja para a glória do Senhor. E se realmente seu parente, seu amigo, ou aquele que tem um maior na sua igreja, for convertido, ele vai aceitar a repreensão vinda, claro, de acordo, não é baseado na palavra, não é? Na sua, e também cuidado com você vai falar. Né? Tem gente que às vezes fala até dentro da Bíblia, mas fala de uma forma que mata a ovelha. Cuidado. Deus nos ensina a corrigir com amor. Isso, exatamente. Então, cuidado você, pastor, para não estar parcial, porque tem aqui, ó, por esse motivo eu humilhei vocês diante do povo. Depois você está se perguntando por que aconteceu tal coisa. Quero aproveitar aí e dar a paz do Senhor aí para minha tia Vera Lúcia, que está nos assistindo aí, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a senhora também, tia Vera. Deus continue aí lhe dando sabedoria. Em nome de Jesus, que a senhora possa cada dia mais encontrar o caminho do Senhor. Amém? Amém. Dos versos 10 ao 16, a gente vai ver algo que estava acontecendo, que era, né, a infidelidade e o divórcio. Né? O povo, e coisa que está dentro ainda do sacerdote, que não estava ensinando isso, né? Sobre a questão do divórcio, sobre a questão, né, que estavam se casando com pessoas de fora, isso era proibido dentro da lei. Né? Neemias fala sobre essa questão, né? Também, Neemias, se você ler lá, acho que esqueci qual capítulo de Neemias, fala sobre que constata que tinha muitos judeus casados com pessoas de fora, né? Com, no caso na época, gentios, e isso se misturava, por isso que o povo muitas vezes ficava adorando outros deuses, porque às vezes geralmente as esposas era de outras nações que eram idólatras. E eles acabavam, né, também no mesmo embalo. Por isso que Deus proibia essa mistura, essas questões. Mas vamos ler. Verso 10. Ora, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelos mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou um templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuavam deuses estrangeiros, foi o que eu estava falando. Sendo assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Então,
a gente percebe aqui que, seja quem for, é importante. Seja quem for. Se é um sacerdote, se é sacerdote, se o cara realmente traz uma oferta maior, dízimo maior, pastor, seja quem for. Mesmo que esteja trazendo oferta, veja isso, né? Porque contextualizando com aquilo que a gente leu um pouco antes, né? Não adianta ofertar, dizimar, se essa oferta e esse dízimo não está honrando ao Senhor. Com o coração. Antes de honrar com a oferta, a pessoa tem que honrar com o coração. Antes de honrar com a obra, tem que honrar com o coração. Então a gente coloca para fora aquilo que vem de dentro. Se é algo que só é estereótipo, se é algo que só é por fora, isso não é verdadeiro. É como um caixão, né? O caixão ele é todo bonitão por fora. Mas se você abrir dentro, tem um defunto. E às vezes está fedendo. Isso. Sepulcaiado, que Jesus falava. Então, meu irmão, não adiantou aquela beleza, aquele verniz que passou por fora. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que estão com verniz. Está brilhando por fora, é um verniz. Mas por dentro está podre. E Deus, ele sonda, conhece os corações. E aí, é onde ele diz, não adianta. Mesmo que esteja trazendo oferta, essa oferta não vai te livrar dessa maldição. Essa oferta não vai te livrar desse castigo. Porque nada compra o Senhor. Nada suborna o Senhor. Deus não está aberto a subornos. Deus não está aberto a barganhas. Então tem pessoas que estão barganhando com Deus. Deus não está aberto a barganha, meu irmão. Você não vai comprar Deus. Fique tranquilo sobre isso. Ninguém vai conseguir comprar Deus. E ele diz mais Deus ainda, né? Mas não é só isto. Além de tudo, né? Além do que ele está se casando com mulheres estrangeiras que cultuam outros deuses, ainda mais, né? Além de tudo, cobris o altar do Eterno com lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, também pouco aceita, né, com prazer. Veja a hipocrisia desse povo. Traz animal cego, roubado, manco, de qualquer jeito, se casa com outras mulheres que adoram a outros deuses. Veja só quebrando o que Deus já tinha, né, e escrito. Entendeu? E você já ainda vem com lágrimas. Ainda vem. Eu vou pegar o carregador, tá, pessoal? Porque é ao vivo, a gente esquece do carregador aqui. Então, Deus vem você vem com lágrimas, com choro. Meu irmão, choro não convence o coração de Deus, meus irmãos. Não adianta chorar, espernear, como eu estava fazendo aqui. Deus reclamando que Deus dava atenção mais a ele, às vossas ofertas. Claro! Como é que Deus vai oferecer, vai aceitar essa oferta? Como é que Deus vai receber, né, de alguém que não está nem aí, que não faz as coisas para realmente honrar a Deus, faz apenas para seu bel prazer, faz as coisas apenas para ele mesmo se beneficiar. Se Deus se beneficiar também, bom, perfeito. Se não, eu estou beneficiado, então isso é a parte mais importante. Meus irmãos, temos que lembrar, o Evangelho é sobre Cristo. A vida do cristão é para glorificar o nome do Senhor. Não o Evangelho não é um chamado para viver uma vida de tranquilidade só, uma vida como eu via muito antigamente, né? De mamão com açúcar, tomando água de coco numa sombra, é bom isso, né? Água de coco numa sombra, né? Naquele dia de sol lindo, numa praia, é maravilhoso. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é realmente você deixar de se dar prazer, deixar realmente
de buscar suas vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é evangelho. Então, Deus não se convence com lágrimas. Já que ele estava falando para ele aqui, olha, não adianta não, vocês estão aqui chorando, ainda mais vocês vêm aqui com toda a hipocrisia, estou parafraseando, claro aqui. Toda a hipocrisia de vocês, chorando, se lamentando. Deus não escuta a minha oração. Meu irmão, cuidado. Você está julgando a Deus. Deus não escuta a minha oração. Porque eu pedi tanto tempo isso, Deus não me deu. Por que será, meu irmão? Será que não é porque a gente está sendo muitas vezes hipócritas? Será que não é porque a gente realmente não está agradando a Deus, não está realmente servindo a Deus como tem que servir? Será que é isso, meu irmão? Entendeu? Pronto, meus irmãos. Agora foi. Carregador, viu? Desculpa aí. Deus esqueceu, mas eu creio que realmente vocês estão prestando atenção no conteúdo. Então, meus irmãos, volta a repetir. Lágrimazinha, não convence Deus. Convence a Deus, como o salmista escreve, é um coração quebrantado, um coração contrito ao Senhor. Evangelho não é sobre mim, é sobre Cristo e esse crucificado. Então, cuidado com o que você às vezes está reclamando, né, de Deus. Não acontece isso, aquilo, outro. Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu já ouvi isso, eu dou meu dízimo, eu estou cultuando, tem que oração, eu estou lá, tem que eu estou lá. Mas você está aqui, como Deus fala no versículo 2, no capítulo 2, verso 2. Porquanto não dedicais o vosso coração para honrar o Senhor? Você está dedicando o seu coração para honrar o Senhor? Ou você acha que dedicar o coração ao Senhor, aí para a igreja, é dar uma cesta básica, é dizimar, é ofertar? Será que é isso? Então, reflita, meus irmãos, muito bem nisso aí, porque muitas vezes a gente fica se enganando e nem percebe. Continuando, verso 14. Mesmo assim, insiste em questionar. Por quê? Deus fala para eles. Então, isso por quê? Ora, porque Yahvé tem esse testemunho entre ti e a esposa que tens desde a tua juventude, para com o qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira, a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem corpo e espírito. E por que é um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada, porquanto cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com sua esposa, a mulher da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Então, nesses dois versículos, Deus, ele vai mais específico a questão do divórcio, que os judeus estavam se divorciando das suas esposas, judeias, hebreias, para se casar com novas esposas. Provavelmente as esposas dele já estavam mais velhas, Aí eles levavam aquelas mulheres mais novas, mais revigoradas, de outras nações, e eu quero essa. Aí Deus lembra eles, olha, não era desde a tua juventude? Quando você estava novinho, ela estava contigo lá. Para com o qual foste fiel, não cumprindo tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Verso 15. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Ou seja, porque Deus queria que antigamente o povo hebreu se casasse entre si. Ele explica aqui, para que tenha uma descendência santa. Meus irmãos, quando se casava, note que eles estavam se casando, se separando das suas esposas hebreias, que Deus mandou que se casasse entre si,
para que já tivesse uma raça realmente santa ali, eles estavam se desfazendo disso aí. E hoje, meus irmãos, eu vi, né, algo que é até de um pastor, que para se beneficiar de algo que para ele disse que não tinha problema nenhum de um crente se casar com uma pessoa não cristã. Porque ele estava querendo de qualquer forma aquela pessoa, estar com aquela pessoa. Então ele estava achando argumento onde não existe argumento. E tem muita gente assim, né? Sempre querendo argumentar. Nós não vamos incentivar e nem vamos dizer que é correto, que não é. Uma pessoa que já veio do mundo casado, ela se converte, vamos dizer, a esposa se converte e o marido não se converte, nós não vamos incentivar essa pessoa a se divorciar. Agora, se você é um evangélico solteiro, você tem que procurar uma pessoa cristã também para você se casar. Até porque vai ficar aquela balança desproporcional. Porque o cristão vai querer algo, o mundano vai querer outro. E fique certo que um vai conseguir puxar o outro. Se for o cristão que puxa o outro, é melhor. Mas geralmente não é isso que acontece. Então, por isso que a gente incentiva o cristão a casar com o cristão. Imagina aí essas ideias esquerdistas aí que tá aí, de feminismo, de tantas coisas aí. Imagina o cristão casar com uma pessoa com todas essas ideias na cabeça. Com toda essa carga do inimigo, essas ideias são malignas. Com toda essa carga maligna na sua cabeça. Imagina, meu irmão. Então, a descendência santa. Porque o crente ele vai casar com o crente. E ele vai manter aquele vínculo, aquele pensamento, aquela postura. Um vai ajudar o outro a servir a Deus. Eles defendem a mesma fé, né? Exato. Compartilha dos mesmos pensamentos, dos mesmos propósitos. E aí, o versículo ele entra em duas coisas além disso aí. Ele entra na questão da traição, da infidelidade. Que a infidelidade contra a sua esposa, a infidelidade contra o seu marido, em primeiro lugar, a infidelidade contra o próprio Deus. Isso. Porque ele diz, você quebrou a promessa, quebrou a aliança que você fez. E fez com quem? Com Deus. Porque foi Deus que fez dos dois uma só carne, é o texto que está dizendo. Quem fez dos dois uma só carne foi Deus. E aí vai lá o homem ou a mulher e quebra. Sabemos que Deus ele restaura. Sabemos que Deus ele é um Deus que ele nos seus projetos, no seu poder, na sua sabedoria, ele consegue restaurar, ele consegue reverter qualquer quadro, qualquer situação. Mas é um trauma difícil. Então faça o possível para não passar por isso. É um trauma que você não deve desejar passar. E aí ele vem com outra coisa que ele coloca aqui também, nesse texto, que é a questão da violência. Porque o que ocorria muitas vezes nesse contexto aqui é que o marido, muitas vezes, ele batia na esposa, a esposa ia embora, a esposa fugir dele. Ele ficava batendo nela até o ponto dela não aguentar mais e fugir. Que ele podia botar a culpa nela, olha aí, foi ela que foi embora, foi ela que abandonou a casa. E havia até casos de divórcio porque a mulher não cozinhava bem. Vê que lógico. Qualquer coisa estava. Qualquer coisa era um motivo para divórcio.
né? E aqui Deus vem dizendo, eu odeio o divórcio, mas eu odeio também a violência. Então, esse fato, né? Uma vez eu estava pregando, né, sobre violência contra a mulher na igreja e dizendo para que se alguma mulher sofresse violência, ela fosse denunciar. Ela não ficar sofrendo aquela violência, sendo agredida, porque Deus não se agrada disso não. E aí teve pessoas que estavam lá ouvindo, que não fazia parte da nossa igreja, mas que reprovaram aquela fala. E por que reprovaram aquela fala? Porque tem um entendimento arcaico que a mulher ela tem que apanhar do marido e ela tem que ficar orando para o marido mudar. Tem que ficar orando para o marido. 10 anos a mulher orando, o marido não mudou, batendo nela de 10 anos. Apanhando 10 anos e a mulher orando para o marido mudar. Irmão, eu creio no Deus que muda, no Deus que transforma. Mas eu também creio no Deus que está escrito aqui, ó. Eu odeio a violência. Aquele que cobre suas vestes, né? Cobre, seja algo, né, encoberto de violência. Mas Deus sabe, ele tá ali vendo todas as coisas. Né? Então, você que... Cuidado, meu irmão. Principalmente você sacerdote, quem está dentro do sacerdote aqui, né? Você pastor, na questão do divórcio. Deus odeia e ele ainda continua odiando. Deus não Jesus, mudou. né? Deus mudou. Né? Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Malaquias 3,6, ele vai falar isso aí, né? Eu não mudo. O próprio Jesus fala essa questão do divórcio. Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés deu ali a carta de divórcio. Não é que é da vontade de Deus. Mas por quê? A dureza do coração do homem. É por isso que ele fala aqui que Deus deixou explícito para que se casasse, vamos colocar no tempo de hoje, cristão com cristão, meu irmão. Cristão com cristão. Porque, pelo menos, vamos, digamos assim, teoricamente, né? Porque teoricamente? Porque, infelizmente, muitas vezes na prática, um casamento cristão é pior do que um casamento mundano. Porque os dois, ou um dos dois, não são convertidos de verdade, apenas são convencidos. Mas vamos levar para o lado que os dois são convertidos. Então, casamento cristão de crente tem que ser de crente, meu irmão. Porque é mais difícil de se ter o divórcio. Mas hoje, infelizmente, é diferente, né? Hoje, estava vendo uma pesquisa que o nível de divórcio dentro da igreja está quase igual lá fora. Pastores se separando de suas esposas. Né? Aí se casa com outra mulher, muitas vezes era irmã da igreja ali. Aí vão para outro canto, lá, abre a igreja, porque, meu irmão, tira isso da cabeça. Deus não desfaz um casamento para fazer outro. Assim, dessa forma, não. Não desfaz. Deus jamais vai fazer algo assim. As pessoas pegam aquela parte de Abigail, né? Eu já vi muito isso aí. Abigail, não sei que vocês, para quem não lembra, eu acho que é lá em 2 Samuel. Se você procura lá, Abigail, né? E Nabal, né? Nabal era homem mau, a palavra fala, né? E tratava muito mal Abigail. Não sei se ele batia nela ou não. Diz que ele era um homem de Belial, né? Fala assim, homem de Belial. Belial provavelmente batia, né? Homem Belial. Como você escuta homem Belial na Bíblia, porque é uma pessoa bem ruim. É o filho do Satanás. Pronto. Ele era desse tipo e ele ali foi simplesmente querer, ó, Davi, quando estava na sua campanha, né? Ali não era, Davi acho que não era rei ainda, todo Israel, não. E ele foi, negou ali comida para Davi e seus homens, e ainda desdenhou. Quem é Davi? E tal, né? Quem é Davi? Então, Davi, por mais que seja o homem que considera, ele tinha ego, ele é ser humano como eu e você. Então, se acendeu o ego a Davi ia matar ele. Porque isso era a coisa mais normal. Se você ler a história de Davi, por isso que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque era um homem que tinha muito sangue em suas mãos. Era um homem de guerra. Né? Ele realmente, o reinado de Davi foi de paz, cara, principalmente por causa de Deus, e através de quê? Das batalhas que Deus dava a vitória de Davi. Ele matava realmente.
E era um excelente guerreiro, Davi, né? Sempre foi, desde pequeno, né? Que a gente vê lá com o gigante Golias. Então, veja como Abigail era a mulher sábia. Quando ela percebeu, olha, os impérios, olha, ele tratou mal, né, Davi, ela conhecia Davi, ela foi ao encontro e ali ela intermediou, né, e apaziguou a ira de Davi ali, né? A mulher sábia, né? A mulher sábia. Mesmo com o marido ruim, veja o que ela fez. Ela podia deixar. Mata logo esse miserável aí, porque aí eu fico livre. É que muitas mulheres hoje querem. Queria que Deus matasse esse miserável para. Então, aí aconteceu, né? Ele morreu de forma, né? Ali, por esse ser homem de Belial, homem mau, ele apenas plantou aquilo, colheu aquilo que tinha plantado. E Davi não esqueceu de Abigail, depois que ele soube, veja, depois que soube, Davi não fez nada, né? Aí Davi trouxe, né, foi buscar Abigail para ser uma das suas esposas, era Abigail. Então, tem muita mulher aí, né, casada com um homem, faz as suas escolhas erradas, né, e depois fica esperando essa esperança na história de Abigail. Cuidado, minha irmã. Eu digo isso porque eu já vi, né, de perto alguém que ficava nessa história. Ele vai matar Nabal e vai trazer o teu Davi. Justamente. Eu estou esperando o meu Davi. Cuidado para o seu Davi. Só Jesus, né? Que muitas vezes o seu Davi não é o seu Davi. Só Jesus. É o Davi da sua irmã. É o Davi da sua irmã e você está desejando o Davi da sua irmã. Cuidado, minha irmã. Cuidado com essa historinha. Deus odeia o divórcio. Odeia. Então, o Espírito Santo está aqui para nos dar sabedoria, para nos dizer como a gente agir. Vida 2 não é fácil. Estou casado há 15 anos, o pastor acho que é 10 anos. Deve fazer 10 anos, já é um tempo. Então, sabe, só quem está casado, tem gente que é casado bem mais tempo do que a gente, 30, 40 anos, sabe como é difícil o relacionamento a dois. É duas pessoas, meus irmãos, por mais que sejam cristãs, mas que tem alguns posicionamentos diferentes. Isso não é nada de demais. O que não pode ser diferente é a fé. Essa não pode ser diferente. Mas se um gosta de chá ou de café, isso não tem problema nenhum. Né? Não gosta de chá, de café, não gosta de filme de ação, de comédia, isso acontece. Não tem problema nenhum. São seres humanos distintos. Mas, meu irmão, é obrigação. Eu coloco como obrigação, porque a palavra coloca obrigação. Somente do homem, né, lutar pelo seu casamento. Somente do homem. A mulher também tem seu dever e tal. Mas a Bíblia bota esse peso muito para o homem. De lutar pelo seu casamento. De realmente, né? E a mulher também, né, sejam sábias, mulheres. Né? Sejam sábios. Não irritei os vossos maridos, né? Lembre-se do que diz Provérbio, né? É melhor comer pão seco, né? Morar numa casa com pingueiras do que ao lado de uma mulher rixosa. A mulher rixosa hoje é complicado, né? Reclama de tudo. E assim, só para deixar bem clara essa questão também do divórcio e da violência, na interpretação aqui bíblica, por que você acha que essas duas palavras estão no mesmo texto? Porque alguém pode dizer, não, essa interpretação está errada, ele não está falando de violência contra a mulher, não está falando da violência no casamento, não. E por que você acha que veio no mesmo texto? Odeio o divórcio e odeio a violência. Por que você acha que veio no mesmo texto? Porque ele está falando desse tipo de violência, irmão. Claro que a gente pode generalizar, com certeza. Que Deus odeia a violência de vários tipos. Até a própria violência sexual do marido. Exato. Não é porque as pessoas acham que estupro é só quando é um desconhecido. Não. Muitas vezes mulheres são estupradas pelos seus próprios maridos. Que tem que haver um consenso, tem que haver realmente, né? Então, a gente abrange aqui porque é importante a gente falar sobre isso. A violência também vem para isso. Não, e claro que estava de todo tipo de violência aqui. A física, a mental também. A moral. Moral, que o homem muitas vezes fica ali maltratando a mulher, humilhando. Então, tudo isso o texto está falando. E também a questão da violência física, sim. Né?
Se Deus não quisesse falar sobre, se não fosse aqui violência, ele falava outra coisa aqui. Ele ficava só no divórcio. No divórcio. Odeio o divórcio. Sim, odeio o divórcio. Tava dentro Aí do contexto aqui do casamento que ele está falando. Aí podia ser que aquela turma aqui do casou, não separa, ele não deve separar mais, ainda que a mulher todo dia apanha, leva pisa. Aí podia até contextualizar esse pensamento. Podia, que também assim, para mim não tem fundamento, mas podia até ser. Mas aqui é explícito, meus irmãos. O que estava acontecendo lá atrás com o povo hebreu, e que acontece muito, tem muitas mulheres, eu já conheci, já vi casos de mulheres que no domingo estava lá, o marido e ela, glória a Deus, aleluia, mas ele maltratava a mulher, de todas as formas. Entendeu? E hoje se separaram, enfim, né? Ele foi viver com outra, a outra mulher deve apanhar dele também, e ela lá, dando glória a Deus, aleluia, não sei o que, aquela coisa toda. Mas Deus conhece os corações. E acontece muito isso nas igrejas, né? Principalmente igreja aquele interior mais afastado, aquela coisa, muitas vezes pega um pastor que não tem muito conhecimento e não ensina da forma que tem que se ensinar. E para finalizar o capítulo 2, diz assim, né? Por fim, eis que tendes irritado com as vossas palavras, e Yahvé com as vossas palavras, e ainda questionais, como temos aborrecido a Deus? Ora, quando dizes que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Yahvé se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar, onde está o Deus do direito da justiça? Né? Veja, acontece muito isso. Né? Veja o que os sacerdotes estavam fazendo. Né? Eles estavam ali para poder agradar gregos e troianos. E ele está dizendo, olha, não tem problema. Se o pecado aí, você permanecer, você é fraca. Não tem problema nenhum. Né? Como ele fala aqui, né? Como vocês dizem, aquele que pratica o mal acaba se passando por bons aos olhos do Senhor. E a pessoa, né, que é justamente a pessoa má que Deus mais se agrada. É como hoje, eu já ouvi aí dizer que quanto maior o pecado, maior a graça. Aí pega aquele versículo que Paulo fala em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que esquece que mais na frente, no capítulo 6, Paulo diz, olha, pecaremos mais nós para que a graça do Senhor seja mais abundante? Paulo responde, de forma alguma. Se a pessoa, meu irmão, é digna de ser repreendida, temos que repreender. Não temos que ser tendenciosos. Não temos que botar panos quentes porque é um amigo, é um parente ou algo assim. Deixa eu dizer aqui, olha, por fim, vocês têm me irritado. Porque vocês ficam apaziguando, você fica dizendo que eu amo essas pessoas. Eu não amo quem está praticando pecado. Eu odeio tanto o pecado como quem está pecando. E se não se arrepender, vai para o inferno. É a palavra de Deus. Porque esse negócio de dizer, meu irmão, Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Irmão, se você peca continuamente, você não está livre do seu pecado, você é escravo do pecado, automaticamente você é inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus se eu continuar assim. E vem hoje em dia, muito como esses pastores, tem igreja aí, meus irmãos, batizando casais homossexuais, aceitando homossexual para ser, muitas vezes, membro. A pessoa quer visitar, visita, a igreja está aberta ali, meu irmão. Mas fazer parte do corpo de membro, e muitas vezes tem cargo na igreja, procure aí o que você vai mais achar. Tem igreja aqui perto, meio que a gente conhece aqui, batizando o casal homossexual. Porque Deus é amor e tal. Parece que eu estou vendo isso aqui, ó. Quando Deus fala, é justamente a má pessoa que Deus se agrada mais. E a gente tem coragem de indagar, onde está o Deus do direito e da justiça? Ou seja, essas pregações de hoje, né? Onde que no coração de Deus você é o centro.
Essas pregações de alisar o ego. Onde é que está o Deus do direito, o Deus de amor, o Deus da justiça? Não, justamente. O Deus da justiça é aquele Deus que condena o pecado. E se o pecador não se arrepender, ele vai para o inferno. Esse é o Deus da justiça. E é o que o profeta está falando aqui. Deus está falando aqui através do profeta. Que odeia essas pessoas. Odeia esse sacerdote. Você, pastor, pregador aí, né, que está ensinando isso aqui, saiba que Deus lhe odeia. A palavra aqui, Deus está te condenando. Quer que você se arrependa. Quer que você pare de fazer isso. Pare de mentir para o povo. Pare de pregar essas asneiras aqui. Vocês têm irritado a Deus com essas pregações. Onde Deus é amor, Deus é... Cadê o Deus do direito? Deus vai... não tem essa questão. Você pode ficar dessa forma, que você é fraco mesmo. Mas ele ajuda. Não, meus irmãos. Só se divide como estás e tudo bem. Divide como estás, claro. A gente não... eu só vou realmente me converter depois que eu parar de fumar, depois que eu parar de beber, depois que eu... Não. Você se converte ali, porque o Espírito Santo lhe convenceu ali, né, ali a realmente ir até Cristo, e ele vai lhe poldando, lhe santificando, como vem nos santificando. Que a santificação é até que Cristo volte. É algo que é de uma vez por tudo, é a justificação, que foi através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas essas pregações, como Deus está falando aqui, de que Deus ama um pecador, é praticamente isso aqui, ó, né? Olha, quando dizeis, aquele que pratica o mal acaba passando como um bom aos olhos do Senhor. Praticamente é isso que a turma fala. Deus ama, Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. É mentira, meu irmão, minha irmã. É como eu sempre digo, tente você desvincular o pecado do pecador. Tente desvincular. O pecado é um ser, digamos, inanimado, não tem vida, não tem nada, tá ali. O pecado, ele só vai para a prática, ele realmente só ganha vida quando tem digamos, vamos falar de uma forma mais linguagem científica, né? O vírus, ele só se prolifera quando tem o quê? Um hospedeiro. O pecado é uma espécie de vírus. E ele só vai se proliferar quando tiver hospedeiro. Que hospedeiro? É eu, é você. E como é que Deus pode só odiar o vírus? Não gostar, não irritar só com o vírus. Se o vírus em si não tem vida. Aqui o pecado está ali. O pecado está aí. Ele só vai ganhar vida quando você for até ele. Quando você o receber, o abraçar. Eu quero isso aqui. Aí ele vai, né? Realmente vai se tornar, digamos, na prática, na teoria é pecado, mas na prática ainda não. Só torna prática quando o homem em si consome aquilo dali. Então, como o próprio Tiago explica sobre essa questão sobre o pecado, como nasce o pecado, primeiro vem na mente, passa pelo coração e depois a prática. Então, o pecado começa aqui, ainda não está se gerando o pecado aqui, vai depois, vai para a prática. Então, cuidado com essa pregação que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador e tal. Isso aí não salva ninguém, só faz atrasar mais o povo, só faz levar mais o povo para o inferno. É o que Deus está falando aqui. Eu tenho me irritado com vocês que pegam dessa forma, que quanto mais peca, mais o Senhor ama. E ainda dizer, ainda tem coragem de dizer, onde está o Deus do direito e da justiça? É cara de pau, meu irmão. Essa turma que quer colocar Deus na parede aí, porque Deus tem que fazer aquilo outro. Não é que Deus tem que fazer, meu irmão. Porque Deus, nem para nos perdoar, se ele não quisesse nos perdoar, ele não tinha, eu esqueci a palavra, obrigação nenhuma de nos perdoar. E ainda assim, ele enviou o seu filho para nos salvar, para nos dar vida, uma vida diferente, porque a vida que a gente estava seguindo era que levar para o inferno. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra aí, se você já ouviu essa frase, que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, é mentira. É mentira.
texto aqui está desmentindo a ele aqui, que Deus tem irritado com essas pessoas. Deus ama assim o pecador regenerado, aquele que tem uma aliança com Cristo e que pode falhar e vai falhar, mas que corre para os braços do Senhor, se arrepende, tem o coração arrependido, coração quebrantado, assim como a gente viu Davi. Leia a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos homens de Deus que caíram, mas se arrependeram e Deus perdoou. Esse pecador, sim, Deus perdoa. Mas aquele que vive realmente, né, continuamente, todos os dias pecando, todo dia peca, todo dia, e não quer se libertar daquele pecado, Deus abomina. E esse vai para o inferno, achando que vai ser salvo. Como o próprio Jesus disse, mas Senhor, né? Eu curei em teu nome. Eu dei cestas básicas, Senhor, para a tua obra. E o sopão, toda sexta-feira, eu pagava todo o sopão. A carne eu ia comprar, a verdura, tudo era eu, Senhor. Como é que eu vou, né, para o inferno? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. Porque tudo começa, meu irmão, no que diz, né? Já entrando nas aplicações, para a gente finalizar, tudo começa quando o profeta, né, nos fala, capítulo 2, verso 2, na parte final. Porquanto não dedicais os vossos corações para me honrar. Então, meu irmão, cuidado, nem sempre estar indo para a igreja, nem sempre pregar, evangelizar, participar da obra social, quer dizer que você realmente honrar o Senhor. Honrar o Senhor é como Paulo escreve, 1 Coríntios, né, 10:31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei para a honra do Senhor, para a sua glória. Ou seja, qualquer coisa, meu irmão. Você honra o Senhor, não só evangelizando, não só pregando, não só dando uma cesta básica, não só participando do sopão, não só isso, meu irmão. Qualquer coisa, na escola, em casa, no seu casamento, não é? No seu trabalho, você honra o Senhor. Você se dedica ao Senhor aí também, meu irmão. Não só indo para a igreja, não só você se preparando aqui, né, para trazer uma boa pregação, ou você que faz parte do grupo musical e aquela coisa. Não só isso. Primeiramente, dedicação ao Senhor em todos os âmbitos, em todos os lugares. A segunda aplicação, meu irmão, é no verso 7. Qual o dever principal do sacerdote? É guardar o conhecimento e as pessoas virem até ele. Entendeu? Então, você sacerdote, você pastor, primeiramente, cuidado de que forma você está servindo. Tem que ser se dedicando a Deus. Depois, na sua boca, tem que ter a palavra do Senhor. Você tem que estar apto a ensinar. Como esse pastor não tem ensinado, eu não estou apto para ensinar. Então, você não tem chamado para ser pastor. Não estou dizendo que você vai ser um expert. Mas alguma coisa você tem que ensinar a palavra de Deus, o que é correto. Quando as pessoas falam ensinar, meu irmão, não estou falando de pastor ser um professor de teologia, não é isso não. É isso aqui o que a gente está fazendo. O que é que tem de mágico que a gente fez hoje aqui? A gente leu e explicou o que estava no versículo. Tem alguma coisa demais aqui? Não tem, é isso que eu estou falando. O ensinar é isso, é você ler. Vinde a mim todos vocês cansados e pregar, vinde a mim todos vocês cansados. É você ler porque Deus amou muito da maneira e deu seu filho unigênito para aquilo que ele queria no amor. É pregar isso, acabou-se. Isso é ensinar a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo para o cara ser né, um professor. Não é isso, meu irmão. Ensinar a palavra de Deus é dessa forma, em primeiro lugar. Claro que tem gente que vai ensinar de forma melhor, mais aprofundada, mas o principal é você ensinar o evangelho. Não precisa você ser expert, não. Precisa você realmente ter dedicação, né, ali, ter o Espírito Santo para nos auxiliar. Né? E também tem a questão dos dois pontos finais, que é sobre o divórcio, né? Sobre a questão que veja com quem você se casa, né? Para depois não estar arrependido. Uma coisa que o pastor falou, né? Quando a pessoa se casou, não era convertida. Paulo fala sobre isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 7.
Se o cônjuge, acho que é 7, se o seu cônjuge lhe aceita, quer continuar com você casado, mesmo você sendo cristão, fique com ele, Paulo disse. Se ele não quiser, vou fazer o quê? Ele não quis de forma alguma. Mas se ele diz, não, eu quero estar com você mesmo assim, ela diz, eu quero estar com você mesmo assim, amém, irmão? Lute pelo seu casamento. Não faça como muitos querem escutar aí, o meu corpo agora é santo. Eu não vou tocar nesse cachaceiro. Eu não vou tocar nessa mulher. Você está pecando, meu irmão. Você está pecando, minha irmã. Leia lá, Paulo fala sobre isso aí. Se ele te quer assim, se ela te quer assim, lute pelo seu casamento. Porque Deus odeia o divórcio. Então, cuidado os pastores, principalmente, né, sacerdotes. Esse número alto do divórcio, lute pelos seus casamentos. Porque o homem, ele é incumbido também disso aí, de zelar quando zelar pela sua família, a criação dos seus filhos e também o seu relacionamento com a sua esposa. E outro ponto tocado aqui é a questão da violência. Né? Porque saiba que Deus, você que está aí, né? Você que pastor, sei lá, crente que acha que não tá vendo você maltratando sua esposa, seja de forma física, moral, né? Deus está te observando. E Ele não está se agradando e não venha com lágrima que Deus não vai aceitar, não. Então, mulher que está, né, nessa vida faz anos, reflita bem. Reflita bem nisso aí. Ore a Deus sempre, pedindo a Deus sabedoria para tomar a decisão correta. Então, meus irmãos, eu acredito que para mim, pelo menos, as aplicações são essas. A gente já falou muita coisa. Esse pastor vai dizer alguma coisa para ele completar. Mas o que eu tenho a falar é isso. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Acredito que você que está desde o início até o final desse estudo aprendeu muito hoje. E deu para perceber que o livro de Malaquias não é só 3:10. Infelizmente, né? Hoje a gente está vivendo um momento que os sacerdotes não conhecem a palavra de Deus. Essa é a realidade. Eu, particularmente, já vi muitos sacerdotes pregando Malaquias 3:10 todo domingo na igreja. E nunca tinha ouvido um sacerdote abrir Malaquias 2. Infelizmente, passei mais de 10 anos numa igreja onde nunca ouvi o líder pregar Malaquias 2, mas todo domingo ele pregava Malaquias 3:10. Isso é triste. E não acontece só naquela igreja que eu participei, não. São várias igrejas. Várias e várias igrejas. Principalmente textos como esse, onde atinge a pessoa do sacerdote. Aí é que você não vai ver certos sacerdotes tocar no assunto. Porque atinge a pessoa dele. E eles, infelizmente, eles eram para ser os primeiros a querer a mudança, a querer a transformação. Porque o evangelho é de passo em passo, é de glória em glória. É de fé em fé. Todo dia o apóstolo Paulo disse que todo dia ele jogava um pedacinho lá do velho homem fora. Se esmurrava, né? Todo dia ele esmurrava a sua carne. Então o evangelho é transformação todos os dias. Essa palavra ela tem que servir primeiro para mim. Porque se ela não servir para mim, como é que eu vou alimentar os outros? Então, reflita sobre isso, sacerdote. Se há algum sacerdote que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir pelo YouTube, reflita sobre isso. Todos os dias você tem que melhorar, todos os dias você tem que jogar o velho homem fora. Todos os dias você tem que entregar a sua vida para Deus. Todos os dias você tem que fazer a vontade de Deus. Todos os dias você tem algo para aprender. Alguém dizia aí, né, o velho ditado, que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também.
Às vezes tem sacerdote aí só em Chico. Só em Chico, só batendo nas ovelhas. Mas não sobra uma para ele, meu irmão. Então essa palavra hoje foi para mim, foi para Anderson, foi para os sacerdotes que nos ouvem. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a violência. Deus odeia a infidelidade conjugal. Deus não está satisfeito com sacerdotes que estão acomodados com o pecado. Não é que nós sejamos perfeitos, não. Não é que nós não temos pecado, não. Mas eu não estou satisfeito com o pecado. Eu não estou satisfeito com esse mundo. Eu não posso estar satisfeito. Eu não posso estar bem com o pecado. Eu não posso chamar de bom aquilo que Deus chama de mal. Se Deus diz que eu odeio o divórcio, eu vou dizer que divórcio é uma coisa boa. Eu vou dizer que divórcio é uma bênção. Não, irmão. Mesmo nos divórcios realmente que a gente vê que tem que divorciar. Por exemplo, a mulher que vive sofrendo na questão de violência, ela tem que divorciar. Ela tem que denunciar, ela tem que se afastar do agressor. Para aquilo, infelizmente, aquilo pode acabar em morte. Mas mesmo nesses casos mais extremos, onde realmente se pede o instituto do divórcio, mesmo nesses casos, eu não vou dizer que o divórcio é bênção, porque não é. É uma ruptura. É algo que não é, vamos dizer assim, o plano A. Não é o que está escrito. É um último caso. Não é fácil, não é bom. Pode até ser necessário, dependendo do caso. Então é isso que a gente tem que entender. Então essa palavra de hoje, meus irmãos, que sirva de alerta para nós sacerdotes e para o povo, né? Porque todos nós somos, de certa forma, sacerdotes. Cada um dá conta de si. Cada um vai prestar contas a Deus. Então, de certa maneira, todos nós somos sacerdotes, exercemos sacerdócio. Nem que seja esse sacerdócio individual ou familiar. Porque o pai é responsável pela sua família. É uma espécie de sacerdócio, ser pai, ser mãe, ser marido e mulher, é uma espécie de sacerdócio também. Então essa palavra ela serve para todos nós, porque todos nós somos sacerdotes de alguma maneira. Então pense nisso. Pense tudo que foi dito aqui. Ore a Deus, peça perdão a Deus. Peça a Deus que transforme a sua vida. Peça a Deus que lhe fortaleça e lhe transforme. Tire de você aquilo que não agrada a Ele. Tire de você a infidelidade, a violência, a falta de fé, a falta de esperança. Tire de você esse conformismo com o pecado. Em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa mensagem, por essa palavra. Abençoa todos, Senhor, que ouviram. Os que puderam ouvir um pedaço. Os que ficaram até o final. Aqueles que ainda vão estar assistindo pelo YouTube ou pelo Face. Que essa palavra, Senhor, chegue ao máximo número de pessoas, se assim for a tua vontade. Para que mais e mais pessoas sejam alertadas, sejam instruídas
conforme a tua palavra, não conforme o entendimento de A, o entendimento de B, mas conforme a tua palavra, Senhor. Que é a tua palavra que é a verdade, Pai. Obrigado por tudo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, até semana que vem, se assim o Senhor Jesus permitir. No capítulo 3, onde vocês vão ver que não tem só 3:10, mas tem outros versículos também.